Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Wagner e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, nós estamos aqui para mais um vídeo. E nessa oportunidade, amados irmãos, eu quero estar aqui passando 6 passos para uma verdadeira adoração. Quais são os 6 passos para uma verdadeira adoração? Este esboço, irmãos, está na Bíblia O Pregador Pentecostal, né? Que é uma obra de autoria do pastor Erivaldo de Jesus, um excelente trabalho, um trabalho formidável, a qual eu recomendo a todos vocês que estão vendo esse vídeo desse canal. Então, amados irmãos, quais são os 6 passos para uma verdadeira adoração? Eu quero aqui pegar o texto de 2 Samuel, capítulo 6, 13, né? Nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre a importância da reverência, da santidade, do temor, da sinceridade, da obediência e da comunhão para a adoração do Senhor. Davi já havia errado na sua primeira tentativa de transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, por falta de reverência. Davi procurou corrigir os seus erros, mostrou extrema reverência no transporte da Arca do Rei dos Reis para a sede do seu novo governo. Então, amados irmãos, o primeiro passo para uma verdadeira adoração é a reverência, né? O culto de celebração para o transporte da Arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em 2 tentativas. A primeira foi frustrante para Davi e terminou numa tragédia por causa da irreverência de Uzá, que tocou na arca. 2 Samuel, capítulo 6, 1 ao 11. Uzá foi ali tocar na arca e ele foi fulminado, né? Isso foi um desastre, né, amados? Então, o primeiro passo para uma adoração perfeita é a reverência. Temos que ter reverência na casa do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. E a segunda foi a bem-sucedida pelo fato de terem sido observados os requisitos da lei do Senhor para o transporte da Arca do Concerto. 1 Crônicas 15, do 2 ao 15. De acordo com 2 Samuel 6, a falta de reverência que houve na primeira tentativa de transporte da Arca do Senhor deu lugar a uma reverência de sobra na segunda fase, pois cada 6 passos que os levitas davam levando a arca, eles sacrificavam, né? Eles ofertavam ao Senhor, oferecia ali sacrifício ao Senhor. Veja bem, amados, a cada 6 passos que eles davam, eles apresentavam ali um sacrifício ao Senhor, transportando a arca, né? Que coisa maravilhosa, né, amados? Então nós vemos ali que Davi sacrificava bois, carneiros, cevados ao Senhor. O primeiro passo da verdadeira adoração é a reverência. Em Hebreus capítulo 12, do 28 ao 29, o escritor sagrado afirma que devemos servir a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Temos que servir a Deus com extrema reverência, né, ao Senhor, para nós apresentarmos a Deus, né, uma verdadeira adoração. O segundo passo, irmãos, é a santidade. Olha, irmãos, a santidade. Em 1 Crônicas 15, Davi, percebemos que a necessidade da santidade na adoração ao Senhor, disse aos levitas que iriam transportar a arca. Davi disse aos levitas que iria transportar a arca, né? Vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor
Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Então quer dizer, amados, no segundo passo, que é a santidade, Davi, ele recomendou ali aos levitas, né, para se santificar, né, que eles iriam transportar a arca do Senhor. Então, o segundo passo para uma verdadeira adoração é a santidade, né? O servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que ter santidade, viver em santidade, né? A santidade é o segundo passo da verdadeira adoração. A palavra de Deus nos manda adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos para o terceiro. O terceiro passo é o temor. Em 1 Crônicas 13, verso 12, vemos que após Deus ter ferido Uzá por falta de reverência, de temor deste, ao estender a mão na arca, então temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por meio daquele trágico acontecimento, Deus cobrou de Davi mais temor no culto de adoração ao Senhor. Então, quer dizer, o terceiro passo, amados irmãos, é o temor, né? Davi ficou com medo ali do que Deus fez com Uzá. Abriu uma rotura em Uzá ali, né? Abriu um buraco em Uzá. Com certeza ali caiu um raio ali, né? E feriu Uzá ali naquele momento, a qual ele põe a mão na arca para segurar a arca. Deus não precisa de ajuda humana, né? Deus é soberano. Então nós temos que ter temor na verdadeira adoração a Deus, né? O terceiro passo, esse é o terceiro passo. O quarto passo, irmãos, é a sinceridade. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração puro e sincero por parte dos adoradores. E isso o Senhor observou na vida de Obed-edom, né? Em Hebreus, capítulo 10, constamos que devemos aproximar-se de Deus com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quer dizer, então nós temos que ter sinceridade. A arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom, amados irmãos, era um homem bem simples, né? Pobrezinho, humilde, de origem humilde, mas ele tinha profunda sinceridade com Deus. Olha que coisa tremenda, coisa maravilhosa, amados. Ele tinha sinceridade com Deus, e isso que falta, né? Para muita gente, a sinceridade, né? A pureza, o coração puro, lavado, né? De toda má consciência, de toda sujeira, de toda torpeza, de toda iniquidade perante Deus. Então é a sinceridade, amados. Vamos para o quinto, obediência. O quinto é a obediência. Sem obediência, irmão, nós não vamos para frente. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 13, Davi reconheceu que as coisas deram errada na primeira tentativa de transporte da arca do Senhor, porque eles haviam desobedecido os requisitos da lei do Senhor acerca da maneira correta de transportá-la. A arca devia ser transportada nos ombros dos levitas e não em carro de bois. Então, quer dizer, amados, Davi reconheceu, né, que as coisas deram errada no primeiro transporte da arca do Senhor, porque eles haviam desobedecido os requisitos da lei, né? Quer dizer, eles estavam desobedientes ali nos requisitos, no que mandava a lei acerca da arca. A lei dizia que a arca deveria ser transportada por levitas, homens preparados,
homens santificados, homens consagrados para aquele serviço. E Davi simplesmente ignorou, quis colocar a arca num carro de boi, irmão. Isso foi trágico. Então, a desobediência, ela nos conduz assim, a coisas desastrosas na nossa vida, né? Foi um desastre, né? O que aconteceu, porque eles estavam desobedecendo a lei. E então, amados irmãos, um dos fundamentos para a adoração, né? Um dos fundamentos mais importantes para a adoração é a obediência. Se você não tiver obediência a Deus, você não vai a lugar nenhum. Temos que ter obediência na palavra. Vamos para o sexto, irmãos? Sexto e último. Sexto. Em 1 Crônicas 15, do 16 ao 22, Davi celebrou a comunhão com Deus por ocasião de transporte da Arca do Senhor com um verdadeiro louvor. Em 1 Crônicas 15, 25 e 28, Davi e todo Israel adorou a Deus com júbilo, alegria, desprendimento de alma e espírito provocado pela comunhão com o Senhor. Então, amados, o sexto e último é a comunhão com Deus. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não temos a verdadeira adoração. Nós vemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 25, que Davi ali, depois que terminou o serviço, ele dançou com todas as suas forças. Ele adorou, né? Ele adorou o Senhor na beleza da sua santidade. Ele celebrou ali, irmãos. Ele se agarrou com comunhão a Deus, com a verdadeira comunhão com Deus, aquilo que nós temos que ter, aleluia, diante do Senhor. E isso foi maravilhoso, né? Isso foi tremendo, né? Então, amados, os 6 passos para o verdadeiro louvor Os 6 passos para o verdadeiro louvor, amados irmãos, primeiro a reverência, depois a santidade, segundo passo a santidade, o temor. Se você não tiver temor a Deus, você não vai a lugar nenhum. Sinceridade, pureza, obediência e comunhão. São 6 passos, né? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, temos que dar esses 6 passos diante de Deus. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 23. Portanto, a verdadeira adoração deve ser acompanhada de reverência, santidade, sinceridade, temor, obediência e bastante comunhão com Deus. Está aí, amados, essa tremenda palavra para você, esse tremendo ensinamento, esse esboço maravilhoso, né, da palavra de Deus, que Deus está falando para nós no dia de hoje. Que Deus os abençoe, fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço do seu irmão em Cristo, pastor Wagner Muniz.